alimentar naturalmente, comer comida de verdade e achou que nunca mais ia poder comer um pão? Então vem comigo, vem aprender essa receita que você vai se surpreender com esse pão gostoso, fofinho, sem glúten, sem lactose e cheio de coisa boa. Vamos aprender essa receita? Olá, eu sou a chefe Cris Carvalho e hoje eu trouxe para vocês uma receita de pão vegano sem glúten. Trabalhar com farinha sem glúten é um desafio, porque a farinha de trigo é uma farinha completa. Ela deixa a receita fofinha, ela absorve bem a umidade. Então quando a gente trabalha, não adianta simplesmente substituir a farinha de trigo por uma farinha qualquer, por uma farinha só, né? A gente tem que fazer um mix de farinhas. Então eu vou passar para vocês o passo a passo e falar algumas substituições que você pode fazer nas farinhas. Então eu tenho aqui a farinha de arroz, o polvilho doce, que pode ser substituído por fécula de batata. Eu tenho aqui farinha de aveia. A farinha de aveia, se você quiser usar a aveia e bater ela um pouquinho no liquidificador, você também pode. E aqui uma farinha de oleaginosas. Hoje eu estou usando a farinha de amêndoa. Mas não pense que esse pão vai ficar caro. Eu estou usando a farinha de amêndoas porque eu fiz o meu leitinho de amêndoa de manhã. E esse daqui é o resíduo do meu leite de amêndoa, que eu faço a farinha e utilizo no pão. Não é legal? Além de tudo, a gente reaproveita, toma o leite de manhã e faz o pão com a farinha. E daí eu vou usar 3 colheres de sopa de linhaça hidratadas em água. Eu já deixei elas aqui hidratadas porque elas precisam de um tempinho para hidratar. Então, por isso elas já estão aqui na água. Açúcar demerara, não use açúcar refinado, use ou açúcar demerara ou açúcar mascavo, para o seu pão ficar mais saudável. Se a gente colocar alimentos refinados, ele vai perder a qualidade dele de saudável. Psyllium, você encontra também facilmente nas lojas de produtos naturais. E fermento biológico. Também vamos utilizar uma colherinha só de fermento químico, um pouquinho de sal, azeite e aqui no caso eu peguei um pouquinho de gergelim para polvilhar em cima, porque eu gosto dessa cara de pãozinho com gergelim em cima. Então a gente vai pôr todos os ingredientes secos aqui no nosso bowl, bacia, onde você quiser misturar. Uma vez incorporado bem os ingredientes secos, você abre um buraquinho aqui no meio para poder colocar os ingredientes molhados. Molhados são ótimos, né? Mas é isso mesmo. Então a gente vai pegar aqui a água morna. Todas as medidas estão na descrição do vídeo e aí também tá passando na legenda para vocês não se preocuparem de anotar, pode ficarem tranquilos. Eu gosto de medir a água e ela tem que estar morninha, nem tão quente, nem tão fria. Morna mesmo, sabe? Você pôr o dedo e suportar a temperatura. Aí a gente vai usar a linhaça hidratada. Olha como que ela fica, uma colinha assim, ó, pegajosa. E uma colher de azeite. Então eu vou colocar aqui no meinho a colher de azeite e a linhaça enquanto essa água esfria um pouquinho. Aí você pode começar a incorporar isso. E aí você vai incorporando a água aos poucos. Não coloque a água toda de uma vez. Já deixa preparada a sua forma de pão. Eu vou colocar aqui o tamanho de forma que eu usei, mas dá certo numa forma um pouquinho maior também. O resultado é que seu pão vai ficar um pouco mais baixo. Uma dica que eu daria para vocês é investirem numa assadeira antiaderente. Por quê? Se você investe numa assadeira antiaderente, você não precisa untar a sua assadeira
e nem polvilhar ela com farinha. E nesse caso, como a gente está querendo um pão saudável, se eu for untar ela, eu poderia untar com óleo vegetal. Mas o óleo vegetal, ele não é saudável. Aí se eu for usar um óleo de coco para untar a assadeira, ela vai sair muito mais caro eu investir no óleo de coco, que é um produto mais caro, para untar todas as vezes a assadeira. Então investe numa assadeira. Essa assadeira aqui eu achei numa lojinha dessas de R$1,99, que nunca mais foi, né? Mas foi super baratinho, foi menos de R$20. E ela é antiaderente, super legal. E tem também forminhas de silicone, que também não são caras, você encontra em hipermercados. Pela internet você consegue comprar. Neste momento, né, a gente tem que pensar na praticidade de ficar em casa e encomendar as coisas. A vantagem do pão sem glúten é que a gente não precisa sovar essa massa. Por que que o pão com glúten é sovado? Para desenvolver o glúten. Aqui, como não tem glúten, eu não preciso sovar massa nenhuma, só incorporar mesmo. A massa desse pão, ela deve ficar um pouquinho pegajosa. A minha usou a quantidade de água inteira que está na receita. E daí você tem que colocar na forma. Aqui, como a minha é antiaderente, eu não vou nem untar, vou só virar a massa na forma e ajeitar. Eu gosto de colocar num bloco só. Uma vez eu fui fazer, coloquei em 2 blocos, o pão partiu no meio depois na hora de partir, sabe? Perdeu a unidade do pão, então eu gosto de colocar num bloco só. E aqui a gente vai ajeitando esse pãozinho na forma. Você pode ajeitar, se você não tiver uma espátula assim de silicone, você pode usar a mão, daí você umedece sua mão um pouquinho, porque senão vai grudar na sua mão. O importante é você lidar com delicadeza. Aí nós vamos pincelar um pouquinho de azeite na superfície. Já deixei o azeite aqui no jeito. Não tem pincel, não tem problema. Molha a pontinha dos dedos, é só um pouquinho, gente. Uma douradinha nesse pão. E aqui, opcional, colocar umas sementinhas de gergelim. Você também pode usar aveia em grãos, semente de girassol. Você pode usar chia ou outra semente qualquer que você tenha aí disponível, que você goste no seu pãozinho. E daí a gente vai precisar deixar crescer. Você vai precisar de um ambiente escuro e quentinho. Posso dar uma dica bem legal? Coloque uma xícara de água fervendo no micro-ondas e põe seu pãozinho lá e deixa por 15 minutos. Aí você aquece seu forno a 200 graus e conta mais 15 minutos. Nessa meia hora, nesse ambiente quentinho, vai ser suficiente para o seu pão dobrar de tamanho. Aí é só colocar ele para aquecer. Então eu vou colocar meu pão para crescer e já volto. Então o meu pão já está crescido e hoje, como está um dia frio, ele não cresceu muito bem. E também tem uma dica que eu esqueci de falar para vocês. Depois que a gente pincela azeite, põe o gergelim, dá uma borrifadinha de água para ele ficar com uma casquinha crocante. E vocês vão se surpreender com esse pão. Aí a gente vai colocar no forno que já está aquecido e esperar para assar. Para assar, a gente vai colocar no forno 220 graus por 10 minutos. Tem uma dica também para deixar essa casquinha mais crocante, que é, quando você estiver aquecendo o seu forno, você coloca uma assadeira na parte de baixo. E daí, quando você coloca seu pão, você coloca uma xícara de água, meia xícara de água fria. E daí vai criar aquele vapor e vai deixar a casquinha mais crocante, mas você deixa só por 10 minutos. Depois você diminui para 180 graus e deixa mais 25 minutos assando. Eu estou usando um forninho pequeno e pode ser que asse em menos tempo, então vamos ficar sempre de olho. Então eu vou deixar aqui em 220 graus e marcar 10 minutos. Então depois que você tira o pão do forno, se sua forma é antiaderente, você já consegue desenformar ela na mesma hora
E daí você utiliza uma grade, essa grade aqui é a minha grade do forno mesmo. E você já deixa seu pão para resfriar em cima da grade. É importante que esse pão resfrie por completo antes de ser partido, porque senão ele embatuma. Então, como eu falei, o pão precisa de um tempo para descansar, porque o pão sem glúten, se a gente cortar antes do tempo, ele fica como se fosse bolo embatumado, sabe? Fica pegajoso. E confia em mim, fica mesmo pegajoso. Eu já fiquei com vontade de comer, porque é um cheirinho, quando sai do forno, cheirinho de pão assado, dá mesmo vontade de comer naquele momento. Mas, como diria minha amiga, respeita o pão, deixa ele esfriar, que ele vai ficar bem gostoso. Então vamos partir essa belezinha desse pão. E esse pão assim, no dia seguinte você pode... Ele dura até uns 3 a 5 dias na geladeira. Gente, olha a qualidade desse pão. Olha que delícia. E a casquinha crocante. E só coisa saudável. E daí... Vou tirar outra fatia aqui, que essa é a bundinha do pão. Quem gosta da bundinha do pão? Eu gosto da bundinha desse pão, fica uma delícia. Vou tirar outra fatia aqui para eu falar para vocês o que eu trouxe aqui para passar no pão. Gente, olha a qualidade desse pão. E é pão com gosto de pão. Pão caseiro com gosto de pão. Gente, eu amo esse pão. Nossa, é muito bom. Eu faço direto aqui em casa. Vocês viram, não dá quase trabalho nenhum. Então eu trouxe aqui 3 opções de pastinha para passar nesse pão. Essa daqui é uma pastinha de castanha de caju hidratada na água e eu temperei com um pouquinho de azeite e sal. Aí aqui a gente tem uma pastinha de castanha de caju torrada. Olha que textura diferente. E daí tem lojas de produtos naturais que torram a castanha na hora, sabe? Faz a pastinha de amendoim e faz também a pastinha de castanha de caju. Eu particularmente gosto mais da castanha de caju. E ela até assim é mais grossa do que isso. Essa daqui eu também dei uma raleada com a água, fui colocando a olho mesmo e misturando. E também temperei a meu gosto. O legal é que é bem versátil essa castanha de caju torrada. Dá pra você tanto misturar um chocolate, fazer tipo um docinho ali pra matar aquela vontade de doce, quanto você fazer assim, ela salgada. E essa daqui, gente, é uma ricota com resíduo da amêndoa. Hoje, né, como eu usei amêndoa, eu fiz essa ricotinha com resíduo da amêndoa. Eu já ensinei aqui também a fazer ricota de resíduo de leite vegetal. E o bacana é que a gente reaproveita tudo, não joga nada fora, não tem desperdício. E come com saúde. Olha, a gente se alimenta e ainda cuida da nossa saúde, cuida do nosso corpo. Então aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e acompanha a gente, ajuda a divulgar para trazer mais receitas para vocês.